Bom, gente, vamos lá. É o Lipão aqui que tá falando, tá bom? Amanhã é a prova paulista de vocês de Ciências Humanas e eu tô passando aqui para deixar algumas dicas para a prova de História, fazer um breve resumão para vocês, mas eu quero que vocês fiquem atentos a algumas coisas na prova de História. Já que é uma prova escrita, leiam com calma, tá certo? Leiam todo o enunciado, leiam aquilo que se pede, que vai dar tudo certo. Se possível, se for talvez um atalho para vocês, leiam antes as perguntas, para vocês entenderem o que está sendo pedido. Grifem, grifem e grifem, tá certo? Além disso, analisem os elementos das imagens quando elas aparecerem. O que está falando na imagem, quem são as pessoas, o que está querendo dizer, qual o posicionamento do autor, e também lê a legenda da imagem, às vezes pode ter alguma resposta lá para vocês. Façam a prova de história com calma, tá certo? Eu queria, eu queria fazer com vocês uma espécie de uma revisão sobre o que pode cair na prova e tudo mais, somente para vocês ficarem um pouquinho mais antenados naquilo que é cobrado. O primeiro título que eu queria falar com vocês é o seguinte, eu vou apagar aqui e vou usar do modo simples mesmo, tá bom? É o fim do segundo reinado, ok, gente? Eita, nós. Do segundo reinado. Ok? O que vocês precisam lembrar? Que a coroa do Dom Pedro II era sustentada por 5 pilares. Esses 5 pilares, eles são relacionados àquela triste marca da escravidão, à economia do café, à Igreja Católica, o Exército Brasileiro e de popularidade de Dom Pedro II. Beleza? O fim do segundo reinado, pessoal, começa logo após a Guerra do Paraguai, certo? Assim sendo, essa popularidade, o exército brasileiro, a Igreja Católica, a economia de café e a escravidão vão abalar muito o segundo reinado. Por quê? Porque cada um desses pilares que sustentam a coroa de Dom Pedro II vão cair. Por exemplo, a escravidão. Quando nós temos a abolição da escravidão, que foi um processo longo, gradual, problemático para a nossa história, a abolição da escravidão, ela é um dos fatores que faz com que fazendeiros, oligarcas, deixem de apoiar o segundo reinado e passem a apoiar uma forma de governo que é contrária à monarquia que derrubou e deu prejuízo econômico a eles, certo? Outra questão, esses fazendeiros de café quase não têm apoio de Dom Pedro II. Eles decidem então criar um partido próprio, que nós vamos chamar de Partido Republicano, cujas ideias circulam em torno da sua economia, do benefício próprio do café e também do protagonismo dos fazendeiros dentro da política, tá certo? Então, nós podemos chamar aqui toda essa queda do Dom Pedro II de questões, sendo a primeira questão a questão da abolição, ou questão escravista, a segunda, a questão econômica, também chamada de questão do café, para vocês guardarem. A terceira questão, que eu ainda não falei, é o apoio, ou a falta de apoio que a Igreja Católica, que era um grande aliado de Dom Pedro II, sofre uma queda por conta de uma questão relacionada à maçonaria e ela, a Igreja Católica, simplesmente deixa de apoiar e defender o governo do Dom Pedro II, chamado de questão religiosa. O Exército Brasileiro, na sua questão militar, deixa de apoiar o Dom Pedro II por vários fatores. Um deles é a desvalorização do Exército Brasileiro, principalmente após a Guerra do Paraguai, tá certo? Então a questão militar é a falta de prestígio que o Exército Brasileiro tem depois da Guerra do Paraguai, com salários atrasados, líderes que não são reconhecidos, Dom Pedro II não dando apoio a eles, e a popularidade de Dom Pedro II é muito fraca, tá certo? Essa popularidade dele quase se abala muito, porque ele não tinha uma questão de sucessão do trono, a filha dele não era uma pessoa muito bem reconhecida aos moldes da época, então aquilo que faz com que o governo de Dom Pedro II caia são essas chamadas questões. As questões fazem o governo de Dom Pedro II cair. Beleza? E como é que ele cai, gente? Vamos ver se vocês lembram. Ele cai no dia 15 de novembro
de 1889, num evento que é este daqui, ó. Este evento, pessoal, ele tem grandes características que, se vocês olharem na imagem, vocês vão saber. A principal característica, já estou colocando a foto aqui, tá um pouquinho lento para carregar. A principal questão que eu vou falar para vocês, e isso já vai matar muito, é justamente a presença e a ausência nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. A imagem vai estar um pouco pixelada, porque é a primeira imagem que eu achei aqui na internet. Mas vai abrir para vocês verem. Nós temos aqui o advento da República, naquilo que nós chamamos de Proclamação da República, feito no dia 15 de novembro de 1889. Evento esse comandado pelo Exército Brasileiro e por algumas elites de cafeicultores do Brasil, e o povo fica totalmente fora dessa questão, tá certo? Então, no dia 15 de novembro de 1889, nós temos aqui no Brasil o evento que nós vamos chamar de Proclamação da República. E ele foi feita por elites brasileiras como o Exército e fazendeiros que estavam insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II. Beleza? Nós temos uma mudança, uma alternância na forma de governo do Brasil, sair na monarquia e entrar na república. República, coisa do povo. O que vocês precisam saber? Que ela foi dividida em duas: República das Espadas, pelos militares, violência, beleza? Lembrem-se disso. República das Espadas, militares e violência. E a segunda, República Oligárquica. Na República Oligárquica, nós temos a presença no poder dos fazendeiros, beleza? E o que eles se interessavam? Apenas pelo próprio umbigo. Vou mostrar duas imagens para ilustrar muito bem para vocês isso daqui. A primeira delas é como eles se mantinham no poder, que é por meio daquilo que nós vamos chamar de voto de cabresto, certo? Provavelmente essa imagem pode cair na prova de vocês aqui, ó. Essa é uma das formas deles se manterem no poder. Lembrando que as eleições eram abertas, ou seja, as pessoas, todo mundo ouvia quem as pessoas iam votar. Esses coronéis, esses oligarcas, esses fazendeiros poderosos se mantinham no poder porque pressionavam as pessoas a votarem aquilo que eles queriam, tá certo? Isso pode ser representado de outras formas também. Vou mostrar mais uma imagem aqui para vocês. Essa imagem nós trabalhamos ela em sala de aula também. Tá certo? Voto de cabresto é algo que provavelmente cai na prova de vocês, ok? Outra coisa que vocês precisam saber: quais são os principais elementos da República Oligárquica? Essa é a que mais cai. Primeiro, haviam dois estados que estavam no poder, os dois grandes produtores das riquezas do Brasil. Os dois grupos fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder daquilo que nós chamamos de República do Café com Leite, ou também Política do Café com Leite, certo? Isso, se vocês guardarem, vai ficar muito interessante para vocês saberem. O que é que eu preciso que vocês saibam também sobre a Primeira República no Brasil? Existiam duas possibilidades de Brasil. O governo brasileiro, inspirado pelo positivismo, inspirado pela Europa, via um Brasil imaginário. Esse Brasil imaginário, ele era urbano, moderno, culto, letrado e europeu, branqueado. Vamos usar isso, certo? Para vocês se lembrarem, lembrem-se do Santos Dumont. Beleza? Não sei se está escrito certo, tá, gente? Se não tiver, peço desculpas, eu só estou com a tela aberta aqui, não dá tempo de abrir. Porém, nós temos um outro Brasil, o Brasil real, feito pela população brasileira, beleza? Esse Brasil real, feito pela população brasileira, ele é um Brasil rural, analfabeto, miscigenado, ou seja, com a presença das etnias branca, negra e indígena,
beleza? Europeia, negra e indígena, com uma cultura muito diversificada e fortemente influenciada por todos eles. E geralmente, quando esses dois Brasis se encontram, nesse elemento aqui, eu vou dar uma figura para vocês guardarem. O Chico Bento, da Turma da Mônica, tá certo? Quando esses dois Brasis, o Brasil real, se encontra com o Brasil imaginado, geralmente dá conflito, beleza? Porque o governo brasileiro quer colocar as coisas à força, certo? E esses conflitos aconteceram em dois locais. No primeiro, no rural, com os fazendeiros, os oligarcas mandando e desmandando, nós tivemos uma série de conflitos. Vou citar três. O primeiro deles, que nós vimos em sala, debatemos e foi muito interessante. O cangaço, com a figura do lampião e do banditismo social, beleza? A segunda que eu quero falar para vocês, os movimentos messiânicos em torno de líderes religiosos que prometiam terras salvadoras. Dois exemplos que nós estudamos em aula: o Contestado, em Santa Catarina, Paraná, e aquilo que nós estudamos com muito mais detalhe, o movimento em torno do Arraial de Belo Monte, que ficou conhecido como Guerra ou Revolta de Canudos. Lembrem-se dos líderes messiânicos, beleza? Isso provavelmente, se cair, vai estar relacionado ao messianismo. Então nós temos aí, quando esses dois Brasis se encontram, o real e o imaginado, dá conflito. No campo, nós tivemos esses exemplos, beleza? Mas nós também podemos falar para vocês sobre esses conflitos que acontecem no meio urbano. Um exemplo que eu vou dar, a reforma do Rio de Janeiro. Essa reforma do Rio de Janeiro, feita pelo prefeito Pereira Pastos, buscou fazer uma europeização, uma modernização da cidade do Rio de Janeiro, só que gerou uma série de conflitos pela violência que foi aplicada. Primeiro, a retirada dos cortiços do centro da cidade, onde as pessoas vão para os morros ao redor, surgindo as primeiras favelas, e também por um combate autoritário às epidemias da época, como a varíola, feita pelo prefeito, que é uma ação, aos meus olhos, positiva, só que foi implementada de uma forma violenta, sem informação à população, gerando aquilo que nós chamaremos de revolta da vacina, onde a população se revolta por conta das expulsões de suas casas, se revolta também por conta dessa vacinação obrigatória, da falta de alimento, do abandono do governo com relação às pessoas pobres. Lembrando, nós estamos falando de política do café com leite, o coronelismo. Essa população está abandonada e a vacinação obrigatória não é bem vista, e então gera uma série de problemas. Posso até colocar uma imagem aqui para vocês, que pode ser que caia. Essa daqui, ó. Os jornais da época eram muito ativos com relação a todas essas questões, certo? Então, essa charge, existe uma chance dela aparecer para vocês relacionada à revolta da vacina, ok? Fiquem atentos aos elementos das charges, beleza, pessoal? Se vocês quiserem, pause o vídeo para vocês comentarem e tudo mais. Beleza? Outra questão urbana que nós podemos falar é sobre a industrialização. Essa acontece principalmente na cidade de São Paulo, por volta assim, do ano de 1900, 1910. Existe toda uma recomposição de pessoas, de mão de obra aqui no Brasil, né, vinda de imigrantes italianos para cá principalmente, e esses imigrantes italianos trazem para cá ideias que nós vamos chamar de ideias do anarquismo. E esses caras, esses operários trabalham em fábricas, só que aqui no Brasil não existiam leis trabalhistas, então as pessoas tinham trabalho infantil, além de trabalho infantil, baixa remuneração, não tinha salário mínimo, não tinha nenhuma garantia daquilo que nós chamamos de garantias trabalhistas. Isso gera um problema, isso gera uma série de revoltas, de paralisações grevistas feitas por esses trabalhadores, que vai culminar no movimento que nós chamaremos de Greve Geral de 1917, que paralisou a cidade de São Paulo e outras cidades do Brasil em busca de direitos como
por exemplo, redução da jornada de trabalho, abolição do trabalho infantil, e alguns outros direitos trabalhistas foram garantidos por meio de uma greve violenta, tá? Porque foram momentos longos de greve, teve uma série de conflitos com as autoridades da época, houve grevistas que foram mortos, certo? Então, o Brasil real e o Brasil imaginado, quando se encontram, eles geram atritos quase sempre. Isso é muito importante de vocês guardarem com relação à prova, certo? Agora, nós podemos falar também um pouco que pode ser cobrado das minorias do Brasil da Primeira República, certo? O que eu estou querendo dizer, pessoal? Eu vou falar aqui principalmente de três grupos que eu acho que pode ser que caia na prova de vocês. A primeiro, nós vamos falar das populações negras. Depois, nós falaremos dos indígenas. E, por fim, nós falaremos das. Certo? Vale lembrar, primeiro, sobre a população negra, o que nós precisamos lembrar da população negra? Que eles estão passando por um período que nós denominamos como pós-abolição. E o pós-abolição na Primeira República não é fácil, porque eles não eram reconhecidos plenamente por meio de seus direitos, esses direitos que não vieram com a Lei Áurea. Então nós temos um período aí de profundo desrespeito, beleza? Aos direitos das populações negras, e eles não são inseridos na sociedade de maneira plena. O exemplo que eu dou, lembra quando eu falei do samba com vocês, que o cara era preso por simplesmente portar um pandeiro? Então esse é um exemplo, a cultura reflete muito bem isso daí. Mas mesmo assim, ao momento que esse movimento negro, ele vai começar a buscar seus direitos aqui no Brasil, de algumas formas. Primeiro, eles vão buscar espaços formando grupos, agremiações, tá certo? Nesses grupos e agremiações, são coisas básicas que são ofertadas como letramento da população, tipo alfabetização, teatro, cultura, mobilizações, passando por protestos organizados, tá certo? Mas principalmente é importante falar que existem movimentos de imprensa dessa população negra que busca e reivindica seus direitos. Ou seja, eles criam jornais que buscam a identidade da população negra aqui no Brasil, o reconhecimento do valor da cultura, da contribuição cultural que essas populações apresentam e combatendo toda a discriminação que existia na época, ok? O segundo espaço que eu queria mostrar para vocês é relacionado aos indígenas. Esses indígenas, nós estamos num momento de transição aí da monarquia para a república, e esse indígena, ele é visto como uma pessoa inocente, inculta, que precisa ser integrado a nossa sociedade, né, a civilização brasileira. Então, esse indígena, perdão, ele é visto como uma pessoa ingênua, que precisa ser inserido, que precisa ser colocado dentro da nossa sociedade. Isso nós vamos usar uma palavra, tutela, beleza? O governo brasileiro criou um serviço chamado Serviço de Proteção ao Índio, cuja função era simplesmente proteger e integrar este nativo, né, esse indígena aqui, com palavras da época, esse índio, a sociedade brasileira da época, beleza? A civilização brasileira na época. E nós temos uma terceira questão que é relacionada às mulheres. Vale lembrar que na Constituição brasileira a mulher não tinha o direito a voto, então ela ocupava um papel secundário dentro da sociedade brasileira. Assim sendo, pessoal, é na Primeira República que ela começa a sair desse anonimato, né? Porque ela não fica, não as mulheres elas não ficam quietas com relação a isso, elas buscam espaço, elas buscam por seus direitos, ela busca por protagonismo e combater toda essa desigualdade social que é feita perante ela. Então nós podemos citar uma série de lideranças femininas aí na história do Brasil relacionadas a essa figura da mulher, beleza? Então o que vocês precisam guardar? Vocês precisam lembrar que a sociedade colocava ela como inferior, porém ela busca seu espaço em vários modos, pela educação, pelo conhecimento, por meio de passeatas, a mulher ela é ativa, tá certo?
pela imprensa. Então, o jornal, nessa época, ele tem um papel muito importante dentro da nossa sociedade, porque ele é espaço que o governo coloca todo o autoritarismo que ele tem, toda essa figura do fazendeiro, líder político, também é a busca por espaço desses grupos de minoria, certo? A Primeira República ela acaba em 1930, vamos falar rapidinho dela aqui. Crise começa lá por volta de 1920, 1930, porque o Brasil ele já está se modernizando, o Brasil está se modernizando, porém a agricultura ainda mantém a política por causa do voto. Lembra que o voto era aberto, o voto não era justo, não era sincero aquilo que se definia, tá certo? E aí grupos que estavam ausentes do poder vão buscar espaço, como por exemplo o movimento que nós chamaremos de tenentismo, que o nome já diz, são tenentes, soldados que buscam retornar à política. E aí vai gerar a figura do Getúlio Vargas, isso é matéria do futuro, tá certo? Getúlio Vargas vai derrubar o governo, beleza? Só tenho mais uma coisa para falar para vocês. O contexto disso tudo, gente. O contexto. Ou seja, o que está acontecendo ao redor do Brasil nessa época? O que está acontecendo no mundo? No mundo, nós estamos passando pela segunda revolução industrial. O que é isso? As máquinas estão ganhando uma nova roupagem, né? Novas tecnologias estão surgindo, indústrias estão se tornando muito mais potentes. Essa segunda revolução industrial está trazendo a eletricidade, a indústria petroquímica, a indústria química em voga, e os países eles estão ficando potências muito ricas. Esses países que são principalmente da Europa e os Estados Unidos, eles estão fazendo, né, aquilo que os historiadores vão chamar de neocolonialismo, mostrando que a cultura europeia é dada como superior às outras do planeta. Beleza? Então eles têm que levar essa cultura para as outras áreas em troca de, claro, matéria-prima, mão de obra. Beleza? Ou seja, era uma forma disfarçada da Europa explorar de novo a África, a Ásia e a América. Perfeito? E uma outra coisa que está acontecendo nessa época é a Primeira Guerra Mundial, entre os anos 1914 e 1918. Beleza? Essa Primeira Guerra Mundial é uma disputa entre as potências europeias. Beleza? Elas estão brigando por espaço, é chamado de guerra entre impérios. E ela aconteceu em dois momentos: em trincheiras, né, aqueles corredores debaixo da terra, e em movimento. Tá certo? Só dei uma revisão bem rápida aqui para vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, me mandem mensagens. E eu quero agradecer por vocês terem ficado aí nesses 20 minutinhos, coisa rápida, nesse nosso bate-papo aqui. Tá certo? Vai dar tudo certo. Confio em vocês. Só lembrando, fiquem atentos ao texto, fiquem atentos à imagem. Lá pode ter muita resposta para vocês. Tá bom? Beleza? Valeu. Tchau, tchau.